Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 24 de novembro de 2025. 11 horas da manhã, quando estamos iniciando esse vídeo, horário do Brasil. Quero convidar vocês a participarem do canal, inscrevendo-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários. O título de hoje é A Guerra de Libertação de Putin virou ruínas e mentiras, face à realidade que está acontecendo na Ucrânia e à realidade que está acontecendo agora também na Rússia, onde a Rússia está sofrendo consequências muito graves por causa da guerra que o ditador não imaginava que fosse acontecer. Eu conto com vocês, inscritos no canal, e também compartilhem com suas redes sociais e não esqueçam do like. Muito obrigado. Ruínas em vez de triunfo. É isso que virou a guerra de Putin. É uma guerra que ele chamava como guerra de libertação, vamos defender lá que lá só tem russos, apregoava mentiras, como isso é para ele um oxigênio, mentir. Ele e aqueles que ainda foram educados no sistema soviético, nasceram naquela época e trabalharam como soviéticos, que é a maioria dos oligarcas, que é a maioria dos generais, todos acima de 60 anos de idade. Os russos expõem as mentiras e o absurdo dessa guerra de libertação de Putin, através das consequências que essa guerra trouxe para a Rússia. Em transmissão, você veja uma coisa, numa rádio russa chamada Komsomolskaya Pravda. Komsomolskaya Pravda, Komsomolskaya é um nome, né? E Pravda é verdade. O cientista político, e também ele é um propagandista da Rússia, né? Ele chama-se Leonid Krutakov. Ele desmentiu, até foi um choque para quem estava ouvindo ele, e eu conhecia, inesperadamente o mito da libertação dos territórios ucranianos. Uma coisa que há 4 anos atrás, ou 3 anos atrás, 3 anos e 9 meses, quase 10 meses, ele não falaria isso. Já 9 meses de guerra completos, completaram no dia 22 agora. Ele reconheceu que o exército russo está deixando para trás apenas ruínas e vazio, tomando a própria guerra, tornando a própria guerra uma catástrofe sem sentido. Então, esse rapaz, esse senhor, né, o Krutakov, geralmente um defensor ferrenho do Kremlin, né, da linha dele na guerra, e repetidamente passou a fazer avaliações francas durante uma discussão sobre a situação militar. Então estão perdendo o medo. E ele não é uma pessoa qualquer, mas em geral a população, nós vamos ver mais o seguinte, está perdendo o medo. Ele abordou diretamente o ponto crucial da questão. A guerra moderna que a Rússia está travando, diz ele, é fundamentalmente diferente das do passado. Não importa o quanto nos digam que está tudo bem. Todos veem que a guerra é prolongada, sangrenta e de um tipo completamente novo, desconhecido para nós, falou o Krutakov. O propagandista enfatizou como as alegações oficiais de novos sucessos divergem da realidade. Então ele já diz, só estão mentindo para nós. Acho que eles mesmos se cansaram de ouvir mentiras. Em vez de cidades e vilas vibrantes que poderiam ser integradas às forças de ocupação russas, estão se apoderando de terras devastadas. Eles nos falam sobre a libertação de alguma nova vila, mas vemos nas imagens que é uma planície. Se na Segunda Guerra Mundial, ele faz uma comparação. Eles, né, o exército soviético, exército soviético e russo, na realidade, se confundem, que tudo vinha de Moscou. Se na Segunda Guerra Mundial eles capturaram cidades com população, agora estamos capturando ruínas. Aí ele fez uma interrogação. Entende? Tudo precisa ser construído e reconstruído do zero. Esse é o problema. Se naquela guerra eles se apoderaram de recursos, tanto humanos quanto materiais, nessa guerra estão simplesmente sendo destruídos. Ou seja, ele reconheceu que o exército russo está sendo destruído, ou seja, que está perdendo a guerra. Aí diz ele ainda, eu não sei o que está causando isso, mas eu vejo o que vejo. Esse deserto precisa ser revitalizado, eu tenho um amigo desses territórios, e ele diz que não lhe restou nada. O amigo, no caso, é um ucraniano. Não restou nem casa, nem jardim, nem para onde voltar. É um vazio, declarou esse patriota Z, esse cientista político.
Tais admissões são especialmente valiosas porque vêm de alguém inserido no sistema de propaganda C. Ou seja, ele é um cara de dentro do sistema e está vendo a realidade. Então, eu vejo o seguinte, essas dúvidas públicas agora, que estão volvendo à tona, mesmo que a propaganda russa é controlada, mesmo entre comentaristas leais ao Putin, ao Kremlin, à Rússia, eles sinalizam um descontentamento, que aumenta cada vez mais, é um descontentamento que está minando o frágil apoio à guerra dentro do país, que ele era muito forte no início da guerra. 80%, 85% pelo menos eram os números divulgados, que apoiavam essa incursão militar fajuta russa na Ucrânia. Hoje esse apoio é frágil. Hoje aqueles que dizem publicamente que apoiam são pessoas que acham que vão ser presas, que existe uma lei que prende eles, né? E tem um outro escritor que eu vou citar agora, que é muito notório na Rússia atual, chamado Zakhar Prilepin. Ele fez uma declaração ousada também na rádio estatal Sputnik. Sputnik, inclusive, também é uma agência de notícias, é dessa agência de notícias que essa rádio faz parte, só que está lá em Moscou. Ele admitiu que a agressão russa contra a Ucrânia não será vitoriosa. Você vê, isso é um choque. O chocou os ouvintes. Alguns já sabiam disso, talvez na sua maioria. Não alcançaremos a vitória da forma que sonhamos, falou o Zakhar. Bem, por que não alcançaremos? Aí ele mesmo faz a pergunta e já dá a resposta em seguida. É um processo, não um resultado. Imaginamos a vitória como foi em 1945, a bandeira vermelha sobre o Reichstag, e vencemos. Nada acontecerá dessa forma claramente. Não podemos alcançar uma vitória militar agora por uma série de razões. É um processo longo e doloroso, declarou. E ele ainda diz que recorreu à história para tentar justificar a agressão contra a Ucrânia. Ele lembra que Moscou tentou conquistar a Ucrânia durante séculos. Foi um processo longo, sangrento, e que por fim, diz ele, terminou com o colapso da Rússia. Na realidade, né, eu vou colocar a minha visão, eles estão tentando conquistar a Ucrânia desde que a Rússia foi fundada. Há mais de 800 anos, não chegou a 900, né? E a Ucrânia já tem, pelo menos a cidade de Kiev, como Ucrânia, que era antigamente chamava-se Rus de Kiev, tem mais de 1500 anos, né, que ela foi fundada. Mas deve ter mais, na realidade é a data que se tinha conhecimento da fundação da cidade. Então ela é muito mais antiga. A Rússia veio depois e o ditador russo fica espalhando que a Ucrânia saiu da Rússia. Ela saiu durante o horário soviético, só porque ela era dominada pelos soviéticos. Mas só isso. A Ucrânia sempre foi Ucrânia. E os russos, né, que não eram russos, eram moscovitas, eram da Moscóvia, o país. A Rússia, do Pedro I para cá, uns 300 e poucos anos que ela chama Rússia. E não é Rússia, todo mundo chama de Rússia. Agora é Federação Russa, não é Rússia, né? E ela, de uns 300 anos para cá, que ela já mudou alguma vez de nome, mas que consta nesse nome, Rússia. Né? Então, é o fato. Né? E eles sabem disso. Então, agora essa verdade está vindo à tona, e o povo também sabia disso porque ele aprendia nas escolas. Eu conheço gente que estudou na época lá em escolas, e eles mesmos diziam, as cidades russas, a Ucrânia é a mãe de todas as cidades russas. Inclusive, na época eu comprei uma camiseta na região, e que estava lá o nome de diversas cidades russas importantes, e em cima dizia assim, a Ucrânia é mãe das cidades russas, e lá estavam na camiseta todas as cidades russas. A camiseta desgastou com o tempo, já não tenho ela mais, né? Mas então é isso. Aí o problema é o seguinte, nessa guerra o que dizem as pessoas, os jovens que eles estão mandando, tentando mobilizar para ir para a guerra? Não queremos morrer em uma guerra sem sentido. Protestos de rua se tornaram mais frequentes na Rússia agora. Aí que está o perigo, que o ditador está muito preocupado com isso. Na Rússia, 4 anos, quase 4 anos, né? Agora em fevereiro vão fazer 4 anos, já estamos com 3 anos e 9 meses. Após iniciar essa guerra maluca, essa guerra insana, sem sentido, os protestos de ruas tornaram-se mais frequentes. Enquanto no Kremlin pinta um quadro de estabilidade, ele garante que o país está unido, se analisarmos sociologicamente, a gente vai ver que é justamente o contrário, né? As pessoas estão cansadas da guerra. O sentimento pacifista está crescendo dentro da Rússia.
O que eram a favor estão virando contra. Os que achavam normal bombardear a Ucrânia, normal morrerem os ucranianos, agora acham que não, porque voltou-se contra eles. Os russos estão voltando em caixões. Os que estão voltando, porque alguns eles jogam fora, mas estão voltando em caixões. Então está voltando um sentimento pacifista, o que reflete muitas estatísticas judiciais, inclusive de processos, por causa de alguém que foi para a guerra, não voltou, recebe pensão, esse tipo de coisa, e descontentamentos. Manifestações de protestos na Rússia, não só sobre a guerra, mas sobre diversas questões em diferentes partes do país, acontecem todos os dias. Deixaram de ser algo que é proibido, mas as pessoas não temem mais e fazem a manifestação, mesmo quando as autoridades não permitem. Deixou de ser algo extraordinário. Manifestações e protestos ocorrem porque os russos não se importam mais se as autoridades se recusam a autorizar uma determinada reunião, tornando a participação ilegal. Recentemente fizeram uma manifestação na cidade de Perm contra a guerra. O que está acontecendo é que as autoridades russas não estão batendo de frente, não estão fazendo prisões, eles estão com medo, eles estão mais observando. A polícia observa, às vezes prende, como em São Petersburgo prendeu uns músicos, porque eles cantavam músicas anti-Putin, não é nem tanto contra a guerra também, mas contra o Putin que começou a guerra. Aí a polícia chegou lá e prendeu, mas soltou alguns dias depois, não estão mais presos. Mas aí, no interior, as autoridades estão procurando negociar coisas que a população quer, para acalmar a população. Então, eles estão conseguindo algumas vantagens e recebendo algumas reivindicações que eles tinham e aproveitando essas manifestações para isso. Mas agora está sinalizando uma disposição, por causa disso, com as autoridades locais, para o diálogo, seja em catedrais ou praças. Ainda não está havendo confronto. Acho que enquanto não houver confronto, vai haver o diálogo. E eles mesmo dizem, nas igrejas ou em praças eles estão negociando com o povo. Eles só não podem negociar o fim da guerra porque o fim da guerra está no Kremlin. Lá é a chave. E com o ditador da Rússia. Obrigado a vocês que assistiram a esse vídeo. Conto com vocês para inscrever-se no canal. Você que não é inscrito, aqui você viu a verdade. Dê o like todos vocês, porque vocês viram a verdade. E também compartilhem com suas redes sociais. Mais pessoas vão ter acesso à verdade. Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. O Brasil precisa muito de bênçãos, gente. Vamos rezar e torcer pelo Brasil. Está uma situação esquisita aqui. Paz e bem, paz para toda a humanidade.